Por mais que esse título aqui do vídeo possa parecer clickbait, o que é clickbait? É quando você faz uma chamada bastante polêmica para atrair pessoas e atrair, no caso, cliques. Então, por mais que ele possa parecer clickbait, ele não é. Você sabe que eu tenho uma responsabilidade com vocês, trazendo sempre assuntos que de fato possam acontecer. Não fico fazendo alarmismo, não fico fazendo qualquer tipo de sensacionalismo. Aqui o canal é um canal sério, tenho responsabilidade com vocês, meu público, e eu sei que vocês gostam muito por conta disso. Mas, de fato, o Bolsonaro, ele quer o impeachment. Não o impeachment de fato, não que ele queira o impeachment para sair do governo, mas ele quer o processo de impeachment. O Thales Faria, falou na UOL, no seu texto ontem, exatamente isso, que Bolsonaro ele quer esse processo de impeachment. Ele precisa ter esse processo aberto pelo Congresso e também pelo Senado, né, em conjunto, para que ele possa antagonizar, para que ele possa continuar com a sua política do confronto. E o próprio Bolsonaro disse em entrevista na sexta-feira exclusiva para o Ratinho que ele foi eleito dessa forma e ele vai continuar agindo dessa forma. E o Bolsonaro ele só sabe fazer a política do confronto. É uma política que ele precisa ter o embate, porque dessa forma, quando ele tem alguém para antagonizar, ele cresce. Foi assim nos anos dele como como deputado, e foi assim durante a eleição. Ele cresce quando ele tem alguém para antagonizar, e ele acredita que esse tipo de ação pode fazer com que ele mantenha a sua popularidade alta, mantenha a sua militância acesa, causando um senso de união para que ele possa ser reeleito em 2022. Se você chegou recentemente aqui no canal, eu tenho uma playlist chamada Entenda Bolsonaro, que eu trago 4 pontos na verdade, para que você possa entender melhor o presidente e as suas ações. E um desses vídeos é justamente a política do confronto. O link vai estar aqui na descrição, entre nesse vídeo, veja para que você possa entender melhor isso que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. E por que Bolsonaro precisa tanto desse processo de impeachment? Porque ele precisa de fato ter algo palpável para que ele possa antagonizar. Porque o discurso que ele está fazendo agora é um discurso completamente insustentável. Hoje o Bolsonaro ele está antagonizando, ele está confrontando a imprensa e os governadores. Chamou o João Dória de lunático, falou que o Wilson Witzel e o João Dória estão pensando em 2022... e disse que tudo isso não passa, no começo falando que era uma gripezinha, que era fantasia, que estavam hiperdimensionando. Porque Bolsonaro ele é paranoico, ele acha que a população, ele acha que os seus adversários, a imprensa, os outros políticos fazem isso para derrubá-lo, fazem isso para prejudicá-lo. E ele tenta confrontar a imprensa e os outros governadores. O grande problema, como eu falei, essa atitude não se sustenta, porque com o passar dos dias, a situação, a crise, ela vai se agravar. Nós já estamos tendo um impacto social por conta da crise. Estamos isolados, temos que ficar em casa, temos que ficar em quarentena. E por conta dessa quarentena e por conta desse isolamento, não podemos visitar os nossos parentes, não podemos visitar os nossos pais, não podemos ter contato com os nossos avós, com as nossas tias, até mesmo com os nossos namorados e namoradas. Por quê? Porque eles não estão perto e nós não podemos sair de casa, e assim que acontece, eu tenho que ficar dentro para evitar o risco de contágio, a gente fica chateado, há um isolamento. Então o impacto social desse vírus, dessa crise, já começa a ser sentido. Nos próximos dias, nós vamos começar a ter outros impactos. O impacto econômico, como as pessoas estão em casa, como as pessoas estão mais reclusas, elas não vão ao comércio, elas não consomem produtos, não adquirem bens e serviços, e o que acontece? As empresas começam a ter problemas. Se as empresas começam a ter problemas, é muito possível que a gente tenha uma onda de demissões nos próximos dias. E também, com o avanço do contágio, o avanço da transmissão, nós podemos ficar doentes, pessoas próximas a nós também poderão ficar doentes, nossos amigos, nossos parentes, nossos pais, nossos avós, nossos tios. E eventualmente alguns deles podem acabar piorando e também chegando até mesmo falecendo, infelizmente. Então você perceba que essa é uma situação que tem um impacto. Com o passar do tempo, esse impacto vai ser sentido, o impacto social, o impacto econômico e também o impacto na saúde. Por isso que essa fala de Bolsonaro contra os governadores, contra a imprensa, ela não se sustenta no curto prazo mesmo, porque nós já estamos sentindo o impacto. Então por mais que Bolsonaro queira amenizar essa situação, ele não vai conseguir.
E as pessoas elas vão começar a sentir um enorme ressentimento com o Bolsonaro, porque ele acha que é brincadeira, ele quer ficar discutindo com os governadores enquanto a população está sofrendo, a população está se prevenindo. Limpa as mãos com álcool gel, 73% da população brasileira, segundo pesquisa do Datafolha, concorda com o isolamento forçado, porque as pessoas estão com medo. As pessoas elas querem se prevenir, elas querem proteger a si mesmas e as pessoas que elas amam. E Bolsonaro vai contra isso. Bolsonaro ontem em uma entrevista para a CNN Brasil atacou o João Dória, chamou o João Dória de lunático por conta das medidas que ele está adotando e criticou o Wilson Witzel e também o próprio João Dória, falando que eles estão tentando fazer politicagem e disse que as eleições de 2022 estão muito longe. Então olha só essa situação, por isso que as pessoas começam a ficar ressentidas. Bolsonaro está preocupado na cabeça delas. Poxa, Bolsonaro, nós estamos aqui sofrendo, correndo o risco de ficarmos doentes, correndo o risco de perdermos nossos empregos, tem que ficar nesse isolamento social. E o presidente, incapaz de lidar com essa situação, fica politizando, acreditando que tudo isso é apenas uma questão eleitoral. O presidente está mais preocupado com a sua reeleição do que com a população brasileira. Então a população sente um descaso, incluindo os próprios bolsonaristas, porque eles falam, poxa, meu filho está perdendo o emprego, o meu pai ficou doente, eu tenho que ficar usando álcool gel, não posso sair de casa, não posso nem mais ir ao culto, que é a minha única fonte de diversão, que é a minha fonte de lazer, que é o momento que eu tenho para espairecer. Eu não posso fazer isso. E Bolsonaro fica achando que é algo político, ele não leva a minha vida a sério. Então ele começa a ter esse problema. E aí, para piorar, ele fica atacando também o próprio ministro da Saúde, que tem trazido a situação mostrando a real gravidade. Bolsonaro ataca, fala que é fantasia, quer que o próprio ministro adote um discurso político, porque ele não sabe mais o que fazer. Bolsonaro ele está completamente perdido. Então, nesse momento em que ele precisa antagonizar com alguém, antagoniza com a imprensa, critica a imprensa, confronta os governadores, mas ele sabe que isso é insustentável e ele não vai mudar. Ele falou isso no Ratinho. Fui eleito dessa forma e vou continuar agindo dessa forma. Por isso que Bolsonaro precisa desesperadamente de um processo de impeachment, para que de fato ele possa argumentar e dizer: estão aproveitando esse momento para politizar, estão aproveitando esse momento para me derrubar. A velha classe política quer me derrubar porque eu cortei os seus privilégios, eu cortei a mamata. E esse é o discurso que ele vai usar. E é um discurso que cola com o brasileiro médio, porque foi isso que ele adotou no Ratinho na última sexta-feira. Só que nós temos na Câmara dos Deputados um político absurdamente astuto, Rodrigo Maia. Hoje o Rodrigo Maia é o político mais astuto do nosso país. Eu acho que é mais astuto até mesmo do que Renan Calheiros. Deixa Eduardo Cunha para trás. E ele sabe que Bolsonaro ele quer exatamente isso. Por isso que ele vai barrar todos os processos de impeachment. Todos os pedidos de impeachment serão engavetados por Rodrigo Maia e ele mesmo já disse isso. Rodrigo Maia ele está falando que ele precisa apaziguar a situação, que um processo de impeachment não cabe nesse momento, porque nós não podemos tensionar as relações políticas. E é claro, ele passa essa mensagem de estadista, ele passa essa mensagem de que ele quer apaziguar a situação, mas no fundo ele não quer é mesmo dar munição para Bolsonaro fazer esse discurso. O próprio Thales na UOL falou exatamente isso. Rodrigo Maia vai evitar dar essa munição para Bolsonaro, porque Maia sabe, e os governadores também sabem, que quanto menos forem dados motivos para Bolsonaro brigar, para Bolsonaro conflitar, com o passar do tempo, mais Bolsonaro vai se enforcar com a própria língua, porque ele não sabe como lidar com essa situação. Essa é uma situação que está muito além da compreensão do presidente e ele só fala bobagens, nesse momento, Bolsonaro é digno de dó. Eu estou com dó do presidente. É um sentimento muito ruim você ter dó de alguém, mas eu estou com dó de Bolsonaro, porque ele está completamente perdido. É como se ele estivesse numa orquestra, fosse o primeiro dia dele, todo mundo estivesse dentro do compasso e ele completamente perdido e as pessoas olhando para ele e ele sabendo, suando de nervoso, e ele está nessa situação. Ele está perdido, ele está perdendo popularidade e ele não sabe mais o que fazer. E quanto mais ele fica sem saber, mais bobagens ele fala. É uma situação ridícula a qual o Bolsonaro está passando. E por isso que ele pede, ora de pé junto, de joelhos, melhor dizendo,
pedindo que Rodrigo Maia aceite o processo de impeachment de Alexandre Frota, mas Maia não vai aceitar. E quanto mais o tempo passa, mais a população fica ressentida, porque o presidente, tendo essas atitudes ridículas, se mostra um ridículo e não consegue compreender e não consegue dar respostas para essa crise que todos nós estamos passando. Nós tivemos panelaços na quarta-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. 5 dias constantes de panelaços. 5 dias seguidos de panelaço. E quanto mais as pessoas ficam em casa, elas olham o panelaço, é uma forma de passar meu tempo? Também tem essa. E aí o que acontece? Mais pessoas vão entrando. Quanto mais pessoas vão entrando, você tem um efeito manada, um movimento de massa para que as pessoas possam... E aí você tem um crescimento desses movimentos e também um crescimento do ressentimento. Então, Bolsonaro precisa desse processo de impeachment para confrontar, porque ele está confrontando as pessoas erradas. Ao confrontar a imprensa e ao confrontar os governadores, ele acaba optando pela pior opção, porque o que Bolsonaro está falando não vai se sustentar nas próximas semanas, isso é óbvio. Com o avanço da crise, nós vamos ficar doentes, pessoas próximas a nós vão ficar doentes, eventualmente pode até acontecer o pior, e muitos vão perder os seus empregos. O ressentimento vai ser muito grande e é por isso que o Bolsonaro quer o impeachment. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Era para ser um vídeo curto, mas ficou uma reflexão bastante longa. Então eu gostaria de ouvir a sua reflexão aqui embaixo nos comentários, de ler, no caso, a sua reflexão aqui nos comentários. Se você quiser, você também pode me seguir nas outras redes sociais. A rede social do passarinho branco, né? Do fundinho azul, é @profileoficial, e da maquininha fotográfica, você sabe qual que é canal Profilé. Eu não posso falar os nomes aqui no YouTube, porque o YouTube é muito restrito, é muito combativo quando nós falamos dos seus concorrentes, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, gostaria muito de ouvir, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir fazer parte dessa nossa comunidade de reflexão.